Nunca foi tão fácil viver de renda no Brasil como agora. É verdade. Exatamente isso. Ah, Vicente, mas a política tá ruim, a economia tá ruim, meu Deus, tá tudo ruim. Exatamente por isso. Invista quando todos têm medo, seja otimista quando todos estão pessimistas. Essa é a máxima dos grandes investidores. Eu vou te explicar por que nunca foi tão fácil viver de renda no Brasil como hoje em dia. Então se liga no vídeo aí e vem comigo. Vamos lá então falar sobre viver de renda. E quem sou eu para te falar sobre viver de renda? Deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Vicente Guimarães. Sou eu de novo, pessoal. Doutor em Economia, fundador e CEO da AVG Research, fundador da Oregon Invest. Tenho mais de 70 mil clientes e alunos que já passaram por toda essa fase aí educacional. Eu sou investidor também, investidor profissional com liberdade financeira desde 2016. Então, de investimento, de liberdade financeira, de viver de renda, eu posso te ajudar um pouquinho e trazer aqui para você a minha opinião sobre o assunto. Então vamos voltar um pouco no tempo. Foi há 84 anos. Estou falando que viver de renda no Brasil hoje nunca foi tão fácil. Então, deixa eu voltar um pouquinho no tempo, falando ali da década de 80, década de 70, 90. 70 eu não vivi. Eu nasci na década de 70, mas eu lembro bem da década de 80, 90, como era na cabeça dos adultos, né, na época dos meus tios, meu pai, como era essa questão de viver de renda. Era um sonho quase impossível. Viver de renda era uma coisa para pessoas multimilionárias e para pessoas que eram herdeiros. Então, viver de renda, na cabeça das pessoas, era isso. Viver de renda era uma aposentadoria. A pessoa só iria viver de renda quando se aposentasse. Aí você tem uma renda que você ganha sem ter que trabalhar. E o conceito de viver de renda é esse. Você tem que ter uma renda que você ganha independente do seu trabalho. Então a única possibilidade da pessoa viver de renda naquela época era a aposentadoria. Não tinha outra. Então as pessoas buscavam o quê? Buscavam formas de se aposentar melhor. Ou seja, a pessoa queria fazer um concurso público, queria ser servidor público, queria ser militar, queria ter um imóvel, um ou dois imóveis para poder alugar e ter ali uma rendinha extra, né, na aposentadoria, ou quando as pessoas conseguiam ter 1, 3, 4 imóveis, é excelente. E mesmo assim, nessa época, as pessoas que tinham mais dinheiro, que conseguiam ganhar mais, o conceito de viver de renda era o aluguel. As pessoas conseguiam comprar 2, 3, 4, 5, 10 apartamentos ou fazer casas, construir casas e viviam de renda de imóveis. Por quê, Vicente? Porque naquela época o mercado financeiro era muito restrito a grandes fortunas. Você não tinha acesso aos produtos financeiros que você tem hoje. Você não tinha acesso ao mercado de ações, não tinha acesso facilitado ao mercado de crédito, ao mercado de renda fixa, entendeu? Como hoje você tem uma facilidade muito grande. Naquela época não tinha isso. Investimento no máximo era ali a poupança e o overnight, né? O antigo overnight, essa é da antiga, né? Meu Deus. A pessoa que tem mais de 40 anos aí vai lembrar do que eu estou falando. Então, era o que tinha naquilo. Viver de renda era praticamente uma impossibilidade. Então, eu estou comparando esse cenário passado com o cenário atual. Então eu não estou falando de curto prazo, estou falando de mudanças estruturais que aconteceram na economia, no acesso a bens e serviços, tudo isso que tornou mais fácil hoje você ter acesso a algumas coisas que a gente já vai falar. Lógico que a política, você tem problemas na política? Tem problemas institucionais? Tem. Você tem problema na economia? O Brasil sempre teve problemas econômicos, desde que eu me entendo por gente. Mas uma frase do Lucas Lima, nosso analista-chefe da AVG Research, que é genial, ele fala o seguinte: o Brasil sempre esteve à beira do abismo, mas nunca pulou. A Argentina no contrário, nossos irmãos, né, eles estiveram à beira do abismo algumas vezes e já pularam da beira do abismo várias vezes. Então, por isso que a gente está um pouquinho melhor do que eles. Então, apesar de todos esses problemas, né, a gente ainda consegue ver uma luz no fim do túnel, pelo menos para o investidor, sim, você tem grandes possibilidades. Deixa eu te dar um recado aqui importante, depois a gente volta para o vídeo. O mercado imobiliário é uma das formas mais tradicionais de garantir renda passiva e segurança para o futuro. Se você está procurando uma maneira de investir de forma inteligente, os fundos imobiliários são a solução ideal. Com a VG Fundos Imobiliários, você tem acesso a uma carteira diversificada e criada por um analista especializado, sem precisar lidar diretamente com o estudo dos imóveis. Para saber mais, toque no link da descrição e comece a investir agora. Mas vamos lá falar um pouco sobre esse tema, né? Nunca foi tão fácil viver de renda no Brasil como hoje.
Obviamente que eu não estou falando que é simples, tá? Não estou falando que é uma coisa fácil viver de renda ou que todo mundo vai chegar, não. O que eu quero dizer é o seguinte, que a complexidade para acessar conhecimentos e os meios para você gerar essa renda passiva, a dificuldade de acesso ao conhecimento e aos meios diminuiu consideravelmente. Então, por exemplo, você hoje tem um acesso facilitado ao mercado financeiro, plataformas de investimento democratizadas, acesso a produtos que antes eram restritos a grandes investidores, grandes bilionários. Você tem a variedade de produtos geradores de renda. Tem fundo imobiliário, você tem ações que pagam dividendos, você tem título de renda fixa como IPCA+, que paga juros semestral. Então você consegue aí fazer uma renda passiva de forma muito simples. Você tem um conteúdo educacional abundante, você tem a internet aí gerando muito conteúdo para você, muito conteúdo gratuito, muito conteúdo pago também de qualidade, tem coisa boa, tem coisa ruim, você tem que dar uma filtrada e saber entender qual o conteúdo que faz sentido. Hoje, por exemplo, você tem taxas de juros em patamares muito elevados. Isso ajuda o investidor, tanto o investidor de renda fixa e também os investidores de renda variável, porque as ações elas acabam ficando de lado, elas ficam até desvalorizadas, mas isso para o investidor em ações é muito bom, porque você compra ação muito barato. Então, você tem uma condição, você tem um ecossistema muito bom para o investidor hoje. Agora, o caminho exige muita disciplina. Não é todo mundo que vai conseguir. Eu diria para você que de cada 100 pessoas que tentarem aí, talvez 5 consigam. Porque realmente é difícil. Exige muita disciplina, muito comedimento, muita paciência. Né? Então não é todo mundo. Estou dizendo que ficou mais simples. Mas o que eu falo é o seguinte, só não vive de renda quem não quer. Hoje em dia, se você tem uma renda de 5 mil, 10 mil, 20 mil, você só não vive de renda em 10, 15 anos se você não quiser, se você não for disciplinado. Então, a questão toda agora deixou de ser a barreira física de você ter acesso aos produtos, aos serviços e ao conhecimento e passou a ser a barreira do mindset, a barreira mental, da sua disciplina, do seu comportamento em relação ao dinheiro, da forma que você usa o dinheiro e da forma com que você investe. Então, só depende de você. Ah, Vicente, mas eu não consigo economizar. Então, aí o problema é seu. Ninguém se importa. O problema está na forma com que você usa o dinheiro. Talvez você tenha que repensar essa forma. Então se liga, viver de renda não é um privilégio que caiu do céu. Você precisa mudar seus hábitos e ter muita disciplina. Então eu vou falar para você o seguinte, planejamento financeiro. Vamos entender isso aqui melhor. Você tem que controlar exatamente quanto que você ganha e quanto que você gasta. Parece simples isso, mas garanto que 90% das pessoas que estão vendo esse vídeo não sabe exatamente quanto que ganha e quanto que gasta. Então você tem que ter isso muito controlado. É chato fazer isso? É chato. Mas você tem que fazer. Até para você entender o seguinte, caramba, eu estou gastando R$1.000 por mês com iFood. Eu estou gastando R$500 por mês com Uber. Né? Então você tem que entender os seus gastos. Você tem que ver o que você está gastando supérfluo. Pô, gastei R$200 por mês com pizza. Gastei R$150 nesse mês tomando cafezinho naquela cafeteria lá que eu tomo um cafezinho perto do meu trabalho. Entendeu? Você tem que entender seu gasto e você vai ver que você gasta muito dinheiro com bobagem. Então, hábito de consumo, moderação. Não adianta que, se você é uma pessoa muito gastadora, uma pessoa que gasta muito, que tem hábitos de consumo sofisticados, você dificilmente vai ter liberdade financeira. Você tem que ter moderação, ter hábitos de consumo moderados. Aquela famosa frase, tem que viver abaixo do seu nível, né? Você tem que viver você tem que ter a humildade e tem que ter a moderação para viver no nível abaixo, no momento que a gente vive a era da ostentação, né? Ostentação, fora do normal. Todo mundo no Instagram postando foto de viagem para Bali, foto de viagem para Dubai, para o Escambau, e você vê aquilo e fala, pô, também vou postar uma foto de viagem. As pessoas gastam o que não tem, fazem dívidas para ter o carro, para ter a viagem, para morar num apartamento bacana. Então as pessoas gastam o que tem, o que não tem. Aí é difícil você realmente conseguir economizar e investir. Paciência, que muitas pessoas não têm, cara, não tem. Aquela famosa frase do Warren Buffett, o cara com o Buffett assim, Buffett, se o seu modelo de investimento dá tão certo, por que as pessoas não seguem? Aí o Buffett falou um tapa na cara da sociedade, que é o seguinte, as pessoas não querem ficar ricas devagar. E é exatamente isso. As pessoas não têm paciência.
experiência. Então a gente tem que entender o seguinte: viver de renda, ter liberdade financeira é um processo de longo prazo. E longo prazo aqui eu estou falando de 20 anos ou mais, tá? Para você ter liberdade financeira e viver com conforto da sua renda passiva. Aí muita gente fala: Vicente, eu já tenho 60 anos, eu não tenho longo prazo. Mas começa. Você não pode, de repente, pode não viver de renda, mas você vai ter uma renda passiva ali de R$1.000, R$2.000, R$5.000, que já vão te ajudar. Quanto maior o tempo, mais exponencial vão ser os seus ganhos. Quanto maior o tempo, quanto mais tempo, maior vai ser o seu ganho, maior vai ser o seu patrimônio, maior vai ser sua renda passiva. Por exemplo, Warren Buffett construiu 90% do seu patrimônio depois dos 60 anos. E isso mostra que o tempo tem muito efeito, né, na exponencialidade e nos juros compostos, nosso grande parceiro. Para você viver de renda, você tem que fazer o extraordinário. Você tem que ser extraordinário. Não estou dizendo que você tem que ser o melhor do mundo no que você faz. Você não precisa ser o melhor engenheiro do mundo. Se for melhor, obviamente, né? Você não precisa ser o melhor dentista do mundo. Você não precisa ser o melhor médico do mundo. Não precisa ser nada disso. Mas você tem que ser extraordinário. O que eu quero dizer com isso? Se você quer viver de renda antes dos 50 anos, você terá que trabalhar muito. 40 horas por semana é o normal, é o básico. Se você faz 40 horas, esse é o básico. E outra coisa, se você investe apenas 10% da sua renda, você também está fazendo o básico. Você está fazendo o ordinário, ou seja, o normal. Se você ganha 5 mil, você investir R$500. Se você ganha 10 mil, investir R$1.000. Muita gente não faz nem isso. Isso aqui é o básico para você se aposentar, para você ter uma aposentadoria mais confortável. Eu estou falando disso, estou falando de viver de renda com 50 anos, com 55 anos. Antecipar esse prazo. Para isso, você tem que fazer o extraordinário. Você tem que ter pelo menos aí 20% da sua renda, 30% sendo investida na sua carteira de investimentos, tá? Já teve vários momentos da minha vida que eu investi 50% da minha renda, 60%. De toda a minha renda eu peguei no mês e investi. Então é isso que te leva a chegar mais rápido. Investir certo, investir da forma correta. Preste atenção, não adianta nada você se esforçar, trabalhar muito, ter muito dinheiro para investir, fazer seu sacrifício e fazer burrada na hora de investir. Investir da forma errada. É o que eu vejo muita gente fazendo. E por que as pessoas erram na hora de investir? Primeiro erro, ambição, ganância. A pessoa pensa o seguinte: Vou ficar rico rápido. Não, eu sou o cara, eu sou engenheiro, me formei no ITA. Quanta gente inteligente eu já vi tomando ferro no mercado financeiro. Cara, é impressionante. E geralmente, quanto mais inteligente a pessoa é, mais porrada ela toma. Porque ela, de forma correta, ela acha que tem capacidade para superar o mercado. E não tem. A verdade é essa, não tem. É muito difícil a pessoa calçar as sandálias da humildade e entender que ela não vai conseguir superar o mercado tão facilmente. Que ela tem que aprender, tem que conhecer. A gente precisa parar de dançar o quadradinho de 8 e pensar um pouquinho. Então, assim, não existe uma forma de enriquecer rápido. Muita gente perde dinheiro nessa. Cai no canto da sereia, no conto do vigário, que vai ganhar 10% por mês, 5% por mês, cai na pirâmide financeira. Isso não existe. Então, o importante é você investir certo, de forma conservadora e fazer aportes consistentes no tempo e ter disciplina. Isso é o mais importante, investir da forma correta. Conhecimento e acompanhamento. Você tem duas opções. Ou você aprende a investir, você entende os ativos, você aprende, você lê muito, você lê dezenas e dezenas de livros, você estuda, faz cursos, faz mentoria e você aprende como você vai investir por conta própria, tá? Ou você contrata os serviços especializados de uma casa de análise que vai te entregar o valuation das ações, o preço justo, o preço teto, a hora de comprar, a hora de vender, ou você contrata um consultor financeiro. Então, esses profissionais vão te ajudar muito na sua jornada. Na minha jornada, eu sempre contei muito com a leitura de relatórios de casas de análise, tanto de bancos, relatórios internacionais, que eram divulgados pelo JP Morgan, pelo UBS, etc., Bank of America, como de relatórios também de bancos nacionais e de casas de análise aqui no Brasil. Isso ajuda muito o investidor. E também sempre fui um leitor voraz, sempre estudei muito, li muito sobre investimento. Isso me ajudou com certeza a chegar à liberdade financeira mais rápido, principalmente a não fazer bobagem. Agora, se você não tem tempo para isso, você não consegue ter tempo para se dedicar a essa jornada, eu indico que você tenha uma casa de análise, como é a VG Research, que vai te entregar tudo de mão beijada, e tenha uma consultoria como é a Oregon Invest, que são empresas que eu sou sócio e que podem te ajudar na sua jornada.
entendeu? Então isso aí é muito importante para você não vacilar e ter sempre uma ajuda nessa sua jornada, que é uma jornada muito longa. Então, finalizando aqui, meus queridos, é o seguinte, ó. O objetivo de viver de renda é algo tangível para um número muito maior de brasileiros hoje em dia. Algo que era impossível há 30, 40 anos atrás. A jornada foi facilitada, a estrada está pavimentada, mas, de toda forma, ela deve ser trilhada. E aí que pega, o caminho é muito longo e cheio de desafios. Então, se você gostou desse vídeo, já me segue aqui, eu quero te ajudar a trilhar essa jornada, essa estrada junto comigo. Vou estar te ajudando o máximo possível aqui com muito conhecimento gratuito. Então me segue e se inscreve no canal, deixa sua curtida, o seu joinha e bota aí o seu comentário o que você achou desse vídeo. Tamo junto? Então vem comigo nessa jornada rumo à liberdade financeira.